Acabou de sair do forno um estudo de revisão que analisou o impacto da abordagem cetogênica em atletas de endurance no que diz respeito ao VO2 máximo. E esse estudo foi publicado ontem, dia 22. E antes de falar sobre esse estudo, eu queria só relembrar que há quase 4 décadas, como a gente já sabe, estudos bem elaborados, controlados, respeitando o período de adaptação do atleta, vem mostrando os inúmeros benefícios que atletas, ao se adaptarem à abordagem cetogênica, absorvem, ganham de quebra, de bônus no esporte e na saúde. Oxidar mais a gordura, preservar o glicogênio, principalmente em intensidades maiores no esporte, ter um melhor controle do peso, questões cognitivas, concentração, a maior disposição, recuperação pós-treino, menos lactato, a maior saciedade, mais disposição, se sentir bem mais disposto, com mais energia durante horas e horas e horas. Enfim, os benefícios são inúmeros. Passaria aqui horas falando dos benefícios para quem está adaptado a uma abordagem cetogênica. O ganho da massa magra, preservar a massa magra, queimar gordura, né, para atletas que trabalham com força, com potência, enfim, são inúmeras. Mas a gente vem vendo um crescente interesse sobre a abordagem cetogênica em esportes, principalmente no esporte de endurance, de resistência. E ontem foi publicado esse estudo aqui que analisou exatamente isso, o impacto da abordagem cetogênica, mas analisando apenas o VO2 máximo, que seriam dos indicativos para a questão do desempenho da performance em esportes de resistência, tá? Deixa eu compartilhar aqui o estudo. Esse estudo, uma revisão da dieta cetogênica para atletas de endurance. Ganho de performance ou efeito placebo? Tá? Esse é o título dado. Foi publicado dia 22 de junho de 2020. Eu estou muito satisfeito com esse estudo, tá? E eu vou pular para a conclusão já. Tá? O estudo, deixa eu ler aqui a conclusão para você, ele fala, né, que há um crescente interesse sobre a dieta cetogênica para atletas de endurance, tá? Visando a performance. E esse estudo tinha o objetivo de analisar exatamente isso. Então, ele fala aqui do método, tá? Enfim, estudos de cetogênico com menos de 50 gramas de carboidrato por dia, que analisou também o VO2, enfim. Fala dos resultados, mas deixa eu falar aqui para a conclusão, tá? Que está bem interessante. Deixa eu ler aqui a conclusão. Achados limitados e heterogêneos proíbem conclusões definitivas sobre a eficácia de uma abordagem cetogênica para atletas de endurance, né, visando benefício no desempenho. Quando comparado com a dieta rica em carboidratos, há resultados variados para o efeito do consumo da dieta cetogênica no VO2 máximos e outros resultados de desempenho. São necessários mais estudos randomizados para entender melhor os efeitos potencialmente diferenciados no consumo da abordagem cetogênica no desempenho de resistência. Os pesquisadores também podem considerar explorar o impacto da genética, recuperação, tipo de esporte e sexo na moderação da influência do consumo de carboidratos nos resultados de desempenho. Como é escrita a sentença, como é feita a sentença aqui, pode passar uma visão ou outra visão. Tá? Só relendo aqui esse começo. Achados limitados e heterogêneos proíbem conclusões definitivas sobre a eficácia de uma abordagem cetogênica para o benefício do desempenho. Tá? Abordagem cetogênica para atletas de resistência, visando o benefício no desempenho. A gente poderia falar exatamente a mesma coisa, visando o resultado dele. Ou seja, o estudo comparou uma abordagem cetogênica com a abordagem tradicional, com alto consumo de carboidratos, e o resultado foi que não teve diferença significativa. Então, em vez de dizer que não dá para concluir que a cetogênica promove benefícios visando o VO2, que ele não fala aqui, a gente poderia falar exatamente assim, que uma dieta rica em carboidratos não é superior comparado a uma abordagem cetogênica no que diz respeito ao consumo de VO2 máximo. A gente poderia falar exatamente assim. Eu estou falando isso porque nos resultados não teve diferença significativa. Tá? A abordagem cetogênica não foi superior de forma significativa, bem como uma abordagem rica em carboidratos não teve superioridade. Ou seja, não é conclusivo. Tá? Então, a abordagem cetogênica ela continua mostrando segurança e eficácia no que diz respeito a atletas que buscam flexibilidade metabólica e absorver todos os benefícios já conhecidos
há longos anos. Mas eu separei alguns trechos, tá? No estudo tem algumas tabelas, os resultados, a parte da discussão aqui é bem interessante. Eu separei alguns pontos para poder pontuar aqui agora, tá? Eu separei alguns pontos que durante essa discussão ele relata, os autores relatam. Em vários estudos, os autorrelatos dos participantes, por exemplo, dados de entrevistas, registros de treinamento, etc., sugeriram que a abordagem cetogênica para atletas de endurance pode ter promovido fadiga percebida e menor capacidade de treinamento para certos atletas. Ele fala de um ponto negativo, né, que os atletas relataram exatamente isso. Mas no mesmo parágrafo tem, com base nos resultados dos grupos focais, um estudo relatou que os atletas tinham percepções mais positivas do que negativas da dieta. Então, a gente consegue ver isso. Tem vários estudos, tem inclusive um estudo com atletas da Austrália que não tiveram ganho da performance. Foi um estudo curto, que a gente já sabe. Quando o estudo é curto, não dá para perceber melhoria no condicionamento físico, de disposição, de energia. Mas eles relataram, inclusive, se sentir mais disposto, tá? Recuperação, enfim, vários benefícios. Então, ele fala que alguns pontuaram, relataram sentir algo negativo, mas a maioria relataram sentir mais coisas positivas do que negativas. Um outro ponto da discussão é, ao examinar os resultados, é importante ter em mente que esta revisão consiste em apenas 7 estudos, sendo apenas um deles randomizado. Ou seja, puxando um pouco para baixo ainda mais, mas esse estudo ele concluiu que uma abordagem com alto teor de carboidratos não é superior a uma abordagem cetogênica, tá? Então, mesmo assim, a quantidade de estudos foram só 7, não dá para a gente concluir algo de forma definitiva. Um outro ponto, uma hipótese para a variação dos resultados de desempenho entre os estudos pode resultar na heterogeneidade entre os protocolos de treinamento. Ou seja, alguns estudos aplicaram abordagem cetogênica com ciclos, outros estudos aplicaram uma abordagem cetogênica um pouco diferente, ou seja, não teve um padrão em aplicar uma abordagem cetogênica. Logo, o resultado pode sair um pouco diferente. Então, por falta desse padrão, ao ciclar uma abordagem cetogênica, os resultados podem sair diferentes, puxando um pouco mais para baixo ainda os resultados conclusivos desse estudo de revisão. Um outro ponto, todos os estudos tiveram amostras relativamente pequenas, o que reduziu o poder estatístico das análises. Puxou mais para baixo ainda. Um outro ponto que é bem interessante, né, apesar desse estudo de revisão focar na melhoria do VO2 máximo, ele cita aqui na discussão. Portanto, o VO2 máximo pode não ser um forte indicador da capacidade de resistência em alguns esportes, complicando ainda mais essa medida como uma comparação entre os grupos heterogêneos de atletas. Ou seja, apesar do estudo focar no ganho do VO2 máximo, tá? Ele viu na conclusão, no resultado, que não teve diferença entre os grupos que consumiam muito carboidratos e os grupos da cetogênica. Então, a gente conclui que uma abordagem cetogênica continua sendo segura e eficaz para quem busca performance, para quem se sente melhor, para quem, enfim, quer absorver os benefícios da abordagem cetogênica, mas no que diz respeito ao VO2, a gente não pode concluir que pode melhorar ou piorar, e ainda mais, esse estudo deixa claro que o VO2 máximo pode não ser um indicador único, um forte indicador de capacidade de resistência em alguns esportes. E ele conclui, há um trecho aqui, só ler para vocês. Apesar do interesse popular na dieta cetogênica como auxílio ergogênico do esporte de resistência, existem poucos estudos publicados examinando o efeito do consumo de uma abordagem cetogênica para atletas de endurance no VO2 máximo e outros resultados, tempo de corrida, pico de resistência, etc. Quando comparada a uma dieta rica em carboidratos, há resultados variados para os efeitos do consumo de abordagem cetogênica para atletas de endurance no desempenho de resistência. Então, esse é um estudo assim, que não conclui absolutamente nada, só mostra, mais uma vez, que a abordagem cetogênica, quando respeita, se não me engano, um dos critérios desse estudo era que a abordagem cetogênica tivesse pelo menos 3 semanas de aplicação, que a gente sabe, de 3 a 4 semanas já mostra que os resultados ou são neutros ou são positivos. Nesse caso aqui, foi um estudo de revisão com uma população muito pequena, então foi um estudo neutro, que mostrou que a cetogênica continua sendo segura para atletas de endurance e que, apesar da sentença, deixa eu só ler aqui novamente, tá? Que ele fala, na conclusão, aqui em cima, achados limitados e heterogêneos proíbem conclusões definitivas sobre a eficácia da abordagem cetogênica para atletas de endurance,
quando diz respeito ao benefício de desempenho, a gente poderia falar exatamente assim. Uma abordagem tradicional com alto teor de carboidratos não é superior a uma dieta cetogênica para atletas de endurance que buscam performance. Tá? Exatamente a mesma coisa, porque os estudos mostraram nessa revisão que a dieta cetogênica não foi superior, bem como uma dieta tradicional com muito teor de carboidrato não foi superior. Então, os resultados foram equilibrados, foram mistos. Estudo publicado ontem, que mais um estudo que mostra que a cetogênica ou é neutra ou traz algum benefício para atletas. Nesse caso, o foco foi no consumo do VO2, foi no desenvolvimento do VO2 máximo em atletas de endurance que buscam performance.